Mais um estudo hoje aqui no canal em nome do nosso Senhor Jesus. Hoje nós falaremos sobre os falsos profetas que Deus não enviou e que estão dentro de certas igrejas, não é? Que, na verdade, são homens que profetizam dizendo que Deus disse. E isso é antibíblico. Basta lermos aqui num livro de Jeremias, nessa história, no capítulo 28 e também no 29, o que Deus diz e o que o verdadeiro profeta de Deus, Jeremias, diz. Porque naquele tempo havia vários falsos profetas, como existem nos dias de hoje, que dizem dentro das igrejas para as pessoas: Deus me revelou, Deus disse isso, não é? Até fala para as pessoas, não é? Claro que isso é uma enganação. Se alguém chegar para você e falar assim: Deus me revelou, Deus me disse, não é? Isso, aquilo e aquilo outro sobre a sua vida, isso é uma enganação. Esse homem é um falso profeta. Naquele tempo, Deus falava com os seus profetas, não é? Não eram todos, mas havia muitos falsos profetas. Deus tinha, nesse tempo, a Jeremias. Então Deus falava só a Jeremias. Não falava com os falsos profetas. E esses falsos profetas, não é? Profetizavam, falavam que Deus disse muitas mentiras. Se Jeremias tinha dito que Deus tinha-lhe dito que o povo de Jerusalém, de Judá, seria levado para a Babilônia pelo servo de Deus, Nabucodonosor, que Deus chama a Nabucodonosor de servo, não é? Os falsos profetas convenciam o povo e diziam que Deus disse, não é? Que eles voltariam em 2 anos. Mas o profeta Jeremias sabia que iriam lá ficar 70 anos. E assim nós sabemos hoje, não é, que é verdade, ficaram lá 70 anos até que Daniel clamou, não é, a Deus por ter entendido nos livros, não é, que aquele exílio devia durar 70, já tinha passado os 70 anos, não é? Mas Daniel teve essa direção, esse entendimento e clamou. Por isso é que Daniel teve uma guerra, houve uma guerra por causa dessa direção que Daniel teve. Vocês sabem que é ali com a guerra com o príncipe da Pérsia. Mas aqui, nesse livro de Jeremias, no capítulo 28 e 29, fala, que até o próprio Deus é que fala assim, no capítulo 29, mais claramente, o Deus vivo fala assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. É o próprio Deus que fala, não é o profeta Jeremias, não é? Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós. Não é? Deus fala através de Jeremias, mas é Deus, não é? Jeremias simplesmente passa, não é, a informação, a direção que Deus lhe deu, a palavra que Deus lhe deu. Deus falava com Jeremias e Jeremias passava ao povo. Nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Quer dizer, naquele tempo, os falsos profetas sonhavam, os falsos profetas adivinhavam. Deus é contra a adivinhação, não é? É um pecado contra Deus a adivinhação, a astrologia, não é? A cartomancia, todas essas coisas são adivinhações, não é? O jogo de búzios, não é? Tudo isso, não é contra Deus. Quem pratica essas coisas, não é? São os falsos profetas. Tudo que você vê na internet, não é? Que fala de signos, horóscopos, não é? Pessoas que falam sobre essas coisas, são todos, não é? Falsos profetas. Deus não fala através dessas pessoas. E assim também havia, naquele tempo, os falsos profetas que tentavam convencer
ao povo que Deus disse assim. Mas o que eles falavam era contrário ao verdadeiro profeta que era Jeremias. Claro, o povo ouvindo aquelas palavras boas que eles queriam ouvir, não é? Segundo o que Deus disse aqui, não é? Que sempre sonham segundo o vosso desejo, que o povo queria ouvir, não é? Quer dizer, esses profetas sempre sonhavam segundo os desejos que o povo queria ouvir. Claro, enganavam o povo. Por isso é que eram, né, os falsos profetas. E hoje em dia existem, dentro de muitas igrejas que se dizem evangélicas, não é? Falsos profetas. Não é? Igrejas que caíram em predestinação. Não é? Então, temos que ter muito cuidado com isso. Se alguém chega para você e diz assim, Deus me falou, Deus me fez sentir isso e aquilo outro, e vai acontecer na sua vida, é mentira. Se acontecer, é obra de Satanás. Porque o diabo usa o seu servo e depois vai lá e faz as coisas para você pensar que é de Deus, mas no fim você verá que essa coisa é uma coisa má. Porque tudo vai dar errado, tudo vai piorar na sua vida. Paulo dizia, tem coisas que parecem boas, mas afinal dão em caminhos de morte. Temos que ter muita atenção e muito cuidado. Nos dias de hoje, você dentro da igreja, qualquer igreja, não é? Se algum pastor, algum membro, não é? Algum obreiro, algum servo, não é? Serve a Deus em qualquer igreja, evangélica ou outra qualquer, e disser que Deus me disse que isso vai acontecer na sua vida, esqueça. Isso é mentira. E esse profeta, esse falso profeta, não é? Corre um grande risco de morrer. Porque quem disse isso é o próprio Deus. Logo no final do capítulo 28, não é? E no versículo 16 de Jeremias, o próprio Deus diz assim, pelo que assim diz o Senhor, eis que vos lançarei de sobre a face da terra. Quer dizer, eis que vos matarei. Morrerás este ano, falou para o profeta Ananias, que confrontava Jeremias. Ananias era o falso profeta. Deus nunca falou com Ananias. Nunca falou com Ananias. Porque pregaste, Ananias, rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Quer dizer, Deus disse que ainda este ano o profeta ia morrer e morreu. Esse falso profeta. Tem que se ter muito cuidado dentro das igrejas, não é? Hoje em dia, Deus enviou o Espírito Santo. Nós não precisamos dessas profecias. Todas as profecias estão escritas na Bíblia, já estão seladas. A única coisa que um verdadeiro homem de Deus pode fazer pela sua vida é determinar sua vitória naquilo que você quer, em um nome do Senhor Jesus. Mas você tem que crer para que essas coisas aconteçam. Porque a Bíblia ensina que o meu justo viverá pela fé. Você não viverá pelos sonhos. Tive um sonho, não é? Sonhei que vai acontecer isso, não é? Num sonho. Alguém me disse isso e aquilo outro. Esqueça. Você não pode dar crédito a espíritos enganadores. Aquilo que Deus diz acontece. Você verifica se esses sonhos aconteceram. Se não aconteceram, não é? É o diabo. É o diabo que falou. Não dê crédito aos sonhos. O servo de Deus vive pela fé, pelas coisas prometidas que estão escritas nesta palavra. Simplesmente. Esquece sonhos, não é? Há sonhos de Deus? Há. São experiências que os verdadeiros homens de Deus têm? Há. Mas isso são coisas pessoais. Deus, se falar alguma coisa, é pessoal. Não é para você ir falar para alguém. Por isso é que hoje nós temos o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo. Para que você não caia em enganos. Não é? Assim como antigamente existiam muitos falsos profetas, existem hoje. Homens que pregam o Evangelho dentro das igrejas sem o Espírito Santo, não é? Estão o quê? À mercê dos espíritos enganadores.
E há igrejas que abraçam essa doutrina. Profetizas dentro de igrejas que abraçam essa doutrina. Doutrina de Satanás. Tenha cuidado. Tudo que não está escrito dentro da palavra de Deus vem do engano de Satanás. O diabo trabalha dentro das igrejas. Até dentro das igrejas que são de Deus. Imagina, daquelas que já caíram em predestinação. Que Deus, que o Senhor Jesus não é o cabeça dessa igreja. Muitas igrejas evangélicas, não é? O Senhor Jesus não é cabeça, nem está lá. Mas eles pregam, até tem um número bastante enorme de membros. Mas Cristo não é com eles. Por quê? Porque o líder não tem o Espírito Santo. O líder não pertence a Deus. Então, esse homem que não é o corpo de Cristo, não é? Não está ligado à árvore. Não está ligado ao Senhor Jesus. Esse ramo não pertence a Deus. E esse ramo que não pertence a Deus será lançado no fogo, será queimado. Por isso você tem que ter o discernimento para ver aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Todos que profetizam dentro das igrejas, essa igreja não pertence a Deus. Você tem que procurar uma igreja que pregue o Evangelho, que pregue o que está escrito. Não venha com ladainhas que Deus me disse. A partir do momento que você ouvir alguém falar, Deus me disse isso, que vai acontecer na sua vida, esquece. É mentira, é enganação dos espíritos enganadores. Esqueça os sonhos. Esqueça as adivinhações. Porque o próprio Deus diz assim aqui, eu sei, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e de mal. E não de mal. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quer dizer, o povo desejava paz e Deus queria dar a paz. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. É a recomendação de Deus para o povo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quer dizer, a gente só encontra Deus quando verdadeiramente o buscamos de todo o coração. Não é dando ouvidos, não é? A falsos profetas, a profecias, não é? As profecias já estão todas escritas. Nós temos que entendê-las, não é? E pelo Espírito Santo vem o entendimento. Mas pessoas que falam sobre profecias, não é? Profetizam sobre a vida das outras pessoas, tenha cuidado. O Senhor não usa esse método nos dias de hoje. Usou naquele tempo, que era o tempo dos profetas. Mas nos dias de hoje, o Senhor Jesus derramou do seu Espírito sobre toda a carne, essas profecias já não servem. Porque nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. E da fé é que nós alcançamos as bênçãos. Não é você acreditar nas profecias, nos falsos profetas, nas adivinhações, não é? Nos signos, nos horóscopos, nessas coisas que existem por aí. Isso são adivinhações. E os adivinhos não herdarão o reino dos céus. Os falsos profetas também não. E existem muitos que pregam os evangelhos, mas eles mesmos sabem que algo está errado. Mas continuam a pregar o evangelho porque lucram com o evangelho. Então, já não são, não é,
pastores de ovelhas, já não são servos de Deus, mas são mercenários. Todos que pregam o evangelho por ganância do dinheiro são mercenários. Não são pastores, não é? Porque o pastor tem cuidado com as ovelhas. Mas o falso profeta, que é mercenário, esse não está preocupado com as ovelhas. Está preocupado em arrancar a pele das ovelhas, não é? A lã das ovelhas. Tenha cuidado. Leia o livro de Jeremias, capítulo 28, 29, a história, não é, do exílio do povo de Israel, de Judá e Jerusalém para a Babilônia. E você entenderá a guerra entre Jeremias e Ananias, que era um falso profeta. E depois Deus enviou a Jeremias, a Ananias. E Deus disse que ele ia, nesse mesmo ano, morrer, e morreu. E assim, todos os falsos profetas que não foram enviados por Deus, pregadores do Evangelho, que não são enviados por Deus, morrerão. Morrerão todos antes do tempo, porque profetizam mentiras. Morrerão de doenças, de outra coisa qualquer. Porque com Deus não se brinca. Se Deus não o enviou, então por que prega profecias que Deus disse? Uma mentira que não está escrita na palavra de Deus. Tenha cuidado. Não dê ouvidos às falsas profecias. Leia a palavra de Deus e viva por ela. E você terá vida. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.